Uma palavra que Deus tocou no meu coração e te dizer que ela é um pão fresco. Quem aqui já comeu aquele pãozinho quentinho saindo do forno? Passou a manteiguinha, né, filha? Vai derretendo. Então essa é uma palavra, um pão fresco para a minha vida e para a tua vida. A irmã Júnia até pensou, né, filha? Eita, Jesus da glória. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Depois nós abriremos a palavra. Teremos um momento de oração. Aleluia. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor já tem falado conosco. O Senhor falou conosco na abertura da tua palavra. O Senhor falou conosco no momento da liturgia desse culto, Pai. E cremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor falou no meio dos louvores. E o Senhor também falou nos dízimos, nas ofertas. E cremos, Espírito Santo, que o Senhor há de falar através da tua palavra. E que em nome de Jesus, Espírito Santo, toda distração humana caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento ao contrário que não condiz com o céu declara sobre este ambiente, já caiu por terra em nome de Jesus. Pai, nós não falaremos do passado, nós falaremos do presente e do porvir, do que o Senhor já tem de promessa para as nossas vidas, daquilo que o Senhor já tem de provisão para as nossas vidas. E em nome de Jesus, ó Pai amado, sabemos que os dias são difíceis, sabemos, ó Pai amado, conforme o teu filho amado diz, no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, e nós prosseguiremos a caminhada, papai. E sabemos, ó Pai amado, que pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, aleluia. Mesmo que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, porque na tua mão está conosco, em nome de Jesus. E nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, um avivamento local, para uma expansão global, Pai amado. Começa em nós aquilo que o Senhor quer fazer nesta cidade, e em nome de Jesus, eu declaro, Pai, provisão, prosperidade sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e através da tua palavra, Espírito Santo, é aonde um morto vivo há de se levantar e começar a sonhar novamente, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6. No livro de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço do pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão e Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em números de quase 5.000.
Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu-os entre os discípulos e para que o estava assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas, deixado por aqueles que haviam comido. Verso 14, finalizando a leitura da palavra. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pode se assentar dando glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero intitular esta mensagem para a minha vida e para a tua vida como o poder da multiplicação. Queridos, esse texto ele nos enfatiza algo sobrenatural, aonde Jesus ele age de uma forma pedagógica, ensinando aos seus discípulos como olhar para a sociedade, como olhar para a comunidade, compaixão, misericórdia, ajudar a uns aos outros, fazer com que eles literalmente servissem a sociedade. E assim conosco como igreja também, amém, igreja? Jesus ensina algo completamente tremendo aos discípulos, de que eles precisavam olhar para aquelas pessoas com os olhares de compaixão e misericórdia. Todo tempo, quando Jesus se assenta, ele está ensinando algo aos discípulos. E agora, olhando para esta mensagem, a gente vê que Jesus ele faz algo sobrenatural quando ele pega a água e transforma em vinho. Sim, não. Mas aqui, lá ele elimina uma tristeza no coração daqueles e daquelas que estavam participando da festa. Porque existe algo interessante que na tradição judaica, que quando se acaba o vinho, se acaba a alegria da festa. E Jesus restitui a alegria daquele lugar. E aqui Jesus completamente sacia a fome da sociedade. Ou seja, Jesus libera o pão, libera os peixes. E eu sempre brinco, quando nós temos alguma coisa aqui na igreja, que é uma necessidade de você trazer alguma coisa para a gente forrar o estômago, eu digo a mim e a você: olha, não esqueçam de trazer os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos, para a gente compartilhar, saciar a fome um dos outros. Primeiro princípio, é necessário uma mudança de pensamento, uma metanoia, mudança de mente. Olha o que Jesus está dizendo para Filipe: olha, como nós vamos alimentar esta multidão? O que Filipe traz? Um ponto negativo, um ponto palpável que ele tinha, algumas moedas. É um ponto, pensamento negativo do que Jesus poderia fazer. Quanto tempo Filipe já estava caminhando com o mestre e não sabia do que Jesus era capaz de fazer? Às vezes, amados irmãos e irmãs, quando nós trazemos uma ideia, enfatiza uma ideia, se você já colocar um ponto de interrogação, se você colocar um ponto de não vai dar certo, pode ter certeza, não vai dar certo. A mudança do pensamento, ela é expansiva à tua memória. Foi na sexta, foi sexta? Perdão, acho que foi quinta, misericórdia, nem sei mais que dia que foi. Quebrou o elevador lá na empresa onde eu trabalho. Aí eu mandei para o coordenador: vai ficar pronto ainda hoje. Ele: maravilha, Antônio, ponto legal, positividade, maravilha, perfeito. Só que tinha um problema, tinha que pegar no 7 no trabalho, às 5 e alguma coisa.
Aí eu mando uma mensagem: olha, dá os teus pulos aí, que vai ter que ficar até mais tarde aqui. Mas igreja, imaginamos se eu mando uma mensagem para ele: olha, o elevador não vai ficar pronto, não temos certeza disso, daquilo. E sabemos que no período de safra é uma necessidade de receber toda a carga, todo o caminhão. A pressão no tempo de safra, ela é esmagadora, quanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Efeito sanduíche, você fica no meio. Mas nós precisamos, como igreja, trazer pensamentos positivos do que o céu já tem declarado para as nossas vidas. O poder da multiplicação vai começar na tua mentalidade. Enquanto a tua mentalidade for uma mentalidade de escassez, assim será. Não quero, aliás, nós nem pregamos sobre isso, sobre questões finanças, né? Nós não pregamos sobre isso. Mas uma coisa é certa, igreja: Deus quer nos colocar no outdoor, mas não na sarjeta. Deus quer que você e eu sejamos visíveis à sociedade. Para isso há uma necessidade de mudança de mente. O quanto, quem é o pai, quem é a mãe que quer que teu filho passe por alguma necessidade? Ninguém. Mesmo você ganhando um pequeno salário, você vai querer fazer o máximo para dar o de melhor aos teus filhos. E quem é o nosso Deus Todo-Poderoso que servimos, que vai querer nos dar migalha, igreja? O poder da multiplicação começa na minha e na tua mentalidade. E Filipe ainda não tinha entendido. Olha só que interessante. A vida é dirigida pela mente. Eu sempre costumo dizer que a mente é o melhor carona, porém não coloca ela como condutor, porque ela vai te direcionar para um lugar errado. Sim ou não? A mentalidade humana, ela tem um poder imensurável de pensamentos negativistas, principalmente de quem você é. Todo tempo a tua mente vai querer bugar você, te dizer que você não é filho amado, te dizer que você não é merecedor, te dizer que você não vai conseguir, te dizer que você já é um derrotado. Mas a Bíblia diz ao contrário de mim, você. Para isso, igreja, em nome de Jesus, nós precisamos entender de que, conforme diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, orienta a guardar o nosso coração. E o coração, ela praticamente toca aqui. Começa aqui, termina aqui. Há uma necessidade de nós guardarmos os nossos corações. A minha mente, a tua mente, todo tempo vai trazer uma visão das coisas que não é o que o céu diz. A necessidade de controle. O apóstolo Paulo instrui a levar cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter uma mentalidade de Cristo, é porque nós pensamos das coisas do alto e não das coisas terrenas. Queridos, eu quero te falar uma coisa do fundo do meu coração. Tudo isso, o que nós estamos vivendo aqui na face da terra, ela é passageira. Existe uma eternidade a nos esperar. E quando nós entendemos de ser igreja, nós estamos fazendo um insight aqui, o que vai acontecer no céu. Nós precisamos disso, ter uma mentalidade voltada para o céu. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos nos divorciar da terra e nos casar novamente com o céu. Porque quando alguém fala, olha, se Jesus te chamar, você quer ir? Não, peraí, eu preciso cuidar dos meus filhos, ver minha filha casar, meu filho casar, se apaixonando pela terra. E nós precisamos entender em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que recomenda focar na mente que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Queridos, a tua mente e a minha mente, todo tempo ela vai querer mentir para mim e para você. Como alguém que não teve instrução de nada pode se vencer na vida?
Existe pessoas que saíram do anonimato para algo sobrenatural, porque mudaram a mentalidade. Existem momentos que você não precisa, aliás, você deve mudar a mentalidade, como mudar também de ambiente. E eu abro um parênteses aqui e digo para mim e para você de que antes de eu conhecer Jesus, eu dizia assim comigo mesmo: eu sou assim porque meu pai é assim. Eu não tenho isso porque meu pai não tem isso. Ou seja, eu tinha uma mentalidade daquilo que era visível a mim e aos meus irmãos. O meu pai, amados irmãos e irmãs, ele era um homem completamente, não tem nenhuma criança não, né? Zoneiro, cachaceiro, de farra. E você já sabe, quando eu completei a minha maioridade, aonde meu pai me levou. Então eu tinha o pior exemplo dentro da minha própria casa. Quem que poderia ser o Antônio? Mas no ano de 2007, por uma proposta de trabalho, eu saio do ambiente de casa e vou para um outro lugar, Lucas do Rio Verde, e aqui nessa cidade eu me converto, conheço Jesus. A mentalidade muda. O Espírito Santo, quando eu fui abrir a minha boca, eu sou assim porque meu pai é assim. O Espírito Santo falou fortemente no meu coração: a partir de hoje você é um novo homem, uma nova criatura, um novo filho de Deus. Queridos, nós precisamos ter uma mentalidade curada, sarada e restaurada em Cristo Jesus. Porque senão eu e você não viveremos as promessas, os propósitos e os projetos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Enquanto a tua mentalidade não for uma mentalidade conforme os céus querem que você pense, vai ser desafiador. Deus conhece os pensamentos que Ele tem a meu respeito. No livro de Jeremias 29:11, de paz contra a ansiedade. Queridos, nós precisamos entender que os planos de Deus que Ele tem para as nossas vidas é maior, muito maior. Eu quero enfatizar uma frase, algumas palavras de um autor chamado Franklin, que ele fala as seguintes palavras: cuidados com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as tuas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado, muito cuidado com o seu caráter, pois eles se tornam seu destino. Pensei, trouxe para o coração e falei. A boca fala do que o coração está cheio. Queridos, começa a repreender a teus pensamentos. Começa a profetizar sobre os teus pensamentos. Começa a dizer palavras de bênção sobre os teus pensamentos. O segundo princípio é liberar a oferta. Havia um rapaz naquele lugar, no meio daquela multidão, que ofertou 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele entregou. E toda oferta a gente entrega, né, igreja? Você não vai ver teu pastor dizendo: olha, você precisa ofertar hoje R$100. É aquele que o Espírito Santo tocar no teu coração, você vai ofertar. E aquele jovem, ele oferta 5 pães e 2 peixes. Agora imagina comigo aqui, igreja, olha para mim. Agora imagina comigo, se os discípulos procurando algo, e aquele jovem lá com aqueles pães e os peixes, dissesse para si mesmo: eu vou dar para quê? Só para Jesus comer meus pães e peixes? A oferta, igreja,
ela é valiosa. Quando nós ofertamos, você lembra que eu falei aqui no momento do dizimar e ofertar, que a semente nunca sai de você quando você oferta? E foi isso que aconteceu. A liberação da oferta, ou seja, a entrega, houve multiplicação. E eu quero te dizer de que alguém precisa ofertar para existir a multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Quando nós entendemos que nas mãos de Cristo é a melhor oferta. João 3,16 foi liberada uma oferta na minha vida e para a tua vida. O próprio Deus tira o próprio Filho de si mesmo e dá à humanidade. Igreja, presta atenção. Para existir a multiplicação na minha vida e na tua vida, precisou alguém ofertar Jesus. No livro de Filipenses, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Verso 8, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparando a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz algo interessante, de que é necessário muitas das vezes nós perdermos para ganhar Cristo. É necessário, igreja. Existe um momento na minha vida e na tua vida que Deus vai pedir para mim e para você um passo a mais, que vai pedir para mim e para você ofertar algo mais, o teu tempo, a tua disponibilidade, até mesmo a tua casa, para que haja multiplicação no reino, para que haja multiplicação na face da terra. A oferta, muitas das vezes ela vai ser uma oferta viva, o teu suor, o teu trabalho. E o apóstolo Paulo, ele diz que algo interessante, que ele perde todas as coisas. Se Jesus te pedisse algo nesta noite, algo tão poderoso, que você diria para ele? Enquanto Jesus pede o meu tempo, é suficiente, sim ou não, igreja? Enquanto Jesus pede para mim morrer para o mundo e viver para Ele, é suficiente, sim ou não, igreja? Mas quando Jesus pedir algo que é doloroso de entregar, você entregaria? Você ofertaria? Jesus, leva minha esposa. Brincadeira. Jesus está pedindo, brincadeira, igreja. Mas nós precisamos entender algo interessante, que e se Jesus pedir que nós morrêssemos verdadeiramente, que nós fôssemos chicoteados e até mesmo crucificados? Os discípulos viveram isso. O seguir a Cristo, nos ofertar a Cristo, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz dias após dias, igreja. Às vezes nós queremos mais a cama e menos o joelho no chão. Às vezes nós queremos mais o Instagram, menos a Bíblia. E o que eu vou dizer para mim e para você é forte. Às vezes nós queremos mais a família do que a comunidade de Cristo. Às vezes nós queremos mais o lazer do que a presença de Cristo. A oferta da Rua Azusa, alguém morreu por alguns minutos de oração. Todo avivamento, ele necessita de ofertantes. Todo avivamento, ele necessita de homens e mulheres que se ofertam verdadeiramente a Cristo. Para existir multiplicação no reino, é necessário
uma semente morrer para a outra ser gerada, para gerar uma árvore e dar frutos. E o terceiro princípio é o poder da gratidão, igreja. Você lê o texto comigo, você vê que Jesus, ele não pega os 5 pães e os 2 peixes, ele pede para Deus multiplicar. Ele não faz isso. Às vezes nós oramos de uma forma errada, pedimos para que Deus faça, para que Deus haja, e Deus já sabe de tudo isso. O que Jesus pede? Ele estende e dá graça. A intimidade com o Pai é completamente extraordinária, ao ponto de Deus saber o que realmente precisaria para aquela multidão. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós trouxemos uma cultura de murmuradores enquanto travessia pelo deserto. Enquanto nós precisamos entender de que, a partir do momento que entramos para a família de Cristo, nós precisamos ter uma cultura de adoradores. Gratidão por tudo quanto. Mas pastor, está difícil, como você é grato? Como você é grato? Queridos, se tiver uma roda de murmuradores e você estiver no meio, quando chegar em você, você precisa ser aquele que vai cortar o laço. Opa, peraí, eu estou murmurando por quê? Para quê? A gratidão, igreja. Ou seja, nós precisamos ser mais gratos. E tem gente que precisa de sapatos e não tem sapatos. E tem gente, né, irmã Júnia, que está reclamando que não tem blusa e precisa de blusa. Brincadeira, está precisando de blusa, né, filho? Igreja, a gratidão, ela move os céus. Quer ver algo mudar na tua vida a partir de hoje? Seja grato. Grato em tudo. Tudo quanto. Seja grato. Gratidão. A gratidão faz pessoas saírem do anonimato para o sobrenatural de Deus. A gratidão, porque enquanto todos estão reclamando de mesma coisa, você está sendo grato por outras coisas. Só existe multiplicação quanto à gratidão. Ninguém, igreja, nenhum pai vai dar algo a mais para um filho que é birrento, que é murmurador. Nenhum pai. No livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: dai graças em toda qualquer circunstância. Tá frio? Dai graça. Tá calor? Dai graça. Porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só o quão real a palavra é. Em todas as circunstâncias, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Você e eu amamos ao Senhor. Existem alguns momentos na nossa vida e na minha tua vida que nós vamos passar e vamos nos ferir, e essas cicatrizes vão se formar testemunho vivo para aqueles e aquelas que precisam conhecer Jesus. Pastor, mas está doendo. Calma, vai cicatrizar e vai formar um ministério, e você vai ser uma tocha viva na mão do Senhor. Nós precisamos ser mais gratos. A nossa vida, que conhecemos a Cristo, precisa viver esse princípio: mais gratidão e menos murmuração. As pessoas vão conhecer Jesus na tua vida nos pequenos detalhes. Enquanto outros murmuram, você glorifica. Enquanto outros dizem que não vai dar certo, você leva um pensamento junto de uma razão e vai dizer: vai dar certo. Enquanto muitos não tentam
e desiste, você é aquele que persiste em Cristo Jesus. Nós precisamos de um diferencial para o mundo, e o mundo quer ver em mim e em você a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, enquanto Jesus estava na terra, era um Deus visível em alguém. Agora Jesus foi ao Pai, existe um Deus invisível e visível em você, o Espírito Santo. Bugou a mente aí, filho? Igreja, e eu quero dizer para mim e para você de que a cultura do mundo murmurar, e a nossa é de adorar, e veremos a multiplicação de Deus em todas as áreas da nossa vida. E aqui eu quero finalizar essa palavra com um texto longo, porém com toda certeza e convicção de qual Deus que você serve, qual Deus que você entregou a sua vida a Ele. Ele não é somente um Deus da provisão, Ele é o Deus que te guarda, que te cuida, que te sara. Então, abra teu coração comigo em nome de Jesus. Quem é Ele? Ele é a promessa antes do tempo. Ele é a esperança antes da queda. Ele é o cordeiro antes do pecado. Ele é o fio de ouro que atravessa toda a escritura. Em Gênesis, ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, o cordeiro pascual cujo sangue que livra da morte. Em Levítico, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote sem mancha. Em Números, é a rocha ferida que jorra água do deserto. Em Deuteronômio, é o profeta maior que Moisés. Em Josué, o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, o verdadeiro libertador. Em Ruth, o nosso redentor e fiel. Em 1º e 2º Samuel, o rei ungido do Senhor segundo o coração de Deus. Em Reis e Crônicas, é o rei dos reis que jamais falha. Em Esdras, é o restaurador do templo. Em Neemias, aquele que reconstrói os muros e vidas. Em Esther, a província invisível que governa tudo. Em Jó, o redentor que vive. Quem ele é? Nos Salmos, é o bom pastor, o rei da glória. Em Provérbios, a sabedoria eterna. Em Eclesiastes, é o sentido em meio à verdade. Em Cantares, é o amado de nossas almas. Quem ele é? Em Isaías, o servo sofredor, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias, é o renovo justo. Em Lamentações, a esperança em meio às lágrimas. Em Ezequiel, o rei, o filho do homem glorioso, aleluia. Em Daniel, é o quarto homem da fornalha, o filho do homem que recebe o reino eterno. E quem ele é? Em Oséias, é o esposo fiel que as nossas almas, apesar da nossa infidelidade. Em Joel, é aquele que derrama o Espírito. Em Amós, um prumo de justiça. Em Obadia, o juiz das nações. Em Jonas, o maior que Jonas. Em Miqueia, o que nasce em Belém. Em Naú, o refúgio no dia da angústia. Em Abacuque, é a nossa alegria mesmo quando a figueira não floresça. Em Sofonias, é o Senhor que canta sobre nós. Em Ageu, é o desejo das nações. Em Zacarias, o rei humilde montado em um jumento. Em Malaquias, é o sol da justiça. Quem ele é, igreja? Em Mateus, o rei prometido. Em Marcos, o servo poderoso. Em Lucas, o filho do homem cheio de compaixão. Em João, o verbo que se fez carne. Em Atos, é o Cristo exaltado que derrama o Espírito. Quem ele é? Em Romanos, é a nossa justiça. Em 1º e 2º Coríntios, é a nossa santificação suficiente. Em Gálatas, é o nosso libertador. Em Efésio, é o cabeça da igreja, aleluia. Quem ele é, igreja? Em Filipenses, ele é a nossa alegria, que não depende das circunstâncias, alegria que nasce na prisão e floresce na dor, nunca tem fim, aleluia. Quem ele é?
em Colossenses é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Em 1 e 2 Tessalonicenses é o Rei que de volta em glória. Em 1 e 2 Timóteo, o único mediador entre Deus e o homem. Em Tito é a nossa bendita esperança. Em Hebreus é superior a tudo o sumo sacerdote eterno segundo as ordens de Melquisedeque. Aleluia. Em Tiago, a sabedoria viva. Em 1 e 2 Pedro, o pastor e bispo das nações das nossas almas. Em João, é o amor perfeito que lança fora todo medo. Em Judas, é aquele que nos guarda de todo tropeçar. Quem ele é, igreja? Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e vive para todo sempre. Esse é o Deus que eu e você servimos, que pode fazer do nada algo acontecer. Se coloca de pé em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar, se essa mensagem tocou no teu coração, que o Espírito Santo falou contigo, e se há uma necessidade na tua alma, de você fazer algo diferente para Cristo hoje, fazer algo real, fazer algo verdadeiro para Jesus, esse é o momento. O desafio é a gente tomar o primeiro passo. O desafio da gente ver as coisas pelos olhos espirituais e dizer que em nome de Jesus vai acontecer.